Bom dia, pessoal do primeiro. Eu vou começar a explicar a atividade 4. Então, a atividade 4 começa com dois probleminhas da função exponencial, uma contextualização. Então, o primeiro problema fala o seguinte: a Vitória Régia é uma planta aquática típica da região amazônica. A área ocupada por essa planta em metros quadrados obedece à função f de x igual a 3 vezes 2 elevado a x, onde x representa o tempo em dias após a inserção da primeira Vitória Régia num determinado lago. Após 8 dias de inserção, que é a colocação de uma Vitória Régia num lago, a área ocupada por essas plantas será de... Então, é um teste. Para resolver, a gente tem que pegar a função. Então, a função é f de x é igual a 3 vezes 2 elevado a x. Como a pergunta é após 8 dias, então esse x aqui a gente tem que trocar por 8. Então, vai ficar 3 vezes 2 elevado a 8. Aí, o que vocês têm que fazer? Tem que descobrir quanto que é essa potência aqui. Lembrando que 2 elevado a 8 vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 8 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, faltou 1. Aí, pessoal, tem que resolver quanto que dá aqui. Então, lembrando, como que faz? É 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32, 32 vezes 2, 64, 64 vezes 2, 128, 128 vezes 2, 256. Então, aí, o que tem que fazer depois? Trocar esse 2 elevado a 8 por 256, multiplicar, que já acha o resultado. A atividade 2 é bem parecida com essa. Ela fala o seguinte, ó. William aplicou R$ 300 na poupança de um determinado banco, onde seu dinheiro renderia conforme a função f de t é igual a 300 vezes 1,1 elevado a t, com t representando o tempo em meses. Então, após 2 meses rendendo neste banco, o dinheiro de William aumentou para... Então, eu até coloquei a dica, basta substituir t por 2 e fazer os cálculos. Então, do mesmo jeito que eu fiz na outra, eu vou tirar esse t e vou substituir por 2. Então, vai ficar 300 vezes 1,1 ao quadrado. Então, vocês têm que fazer 1,1 ao quadrado, que é 1,1 vezes 1,1. Descobrir quanto é que dá, substituir aqui, multiplicar por 300 e assinalar a alternativa. A próxima matéria, depois de exponencial, são os logaritmos. Então, o logaritmo, vocês vão ver que é o inverso da exponencial. Então, na realidade, quando a gente pergunta o logaritmo, a gente está perguntando qual é o expoente que se deve dar a uma base para obter, né, uma potência. Então, o logaritmo, a gente vai escrever só assim, ó, log, tá? Então, por exemplo, vamos fazer com números. Qual é o expoente que se deve dar ao 2 para obter o 8? Então, 2 elevado a quanto que dá 8? Então, se a gente fizer, ó, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, quantas vezes que eu tenho que multiplicar o 2? 3 vezes, não é? Então, 2 elevado a 3 é 8. Então, a gente lê assim, ó, log de 8 na base 2 é 3, tá? Então, ó, a gente usa assim, ó, para ver se tá certinho, 2 elevado a 3 dá 8. Esse número pequenininho aqui, a gente chama de base. Então, nesse caso, a base é 2. A potência, que é esse daqui, no caso 8 do nosso exemplo, é o logaritmando. Então, é a potência, chama logaritmando. E o expoente, que é o 3, é o logaritmo. Então, a gente lê assim, logaritmo de 8 na base 2 é igual a 3, tá? Então, a atividade 3, eu coloquei alguns assim, para vocês determinarem a base, o logaritmando e o logaritmo, e escrever como se lê. Na atividade 4, é para representar, eu tenho as potências e eu quero que escreva na forma de logaritmo.
Então, como que eu vou escrever? No exemplo, no primeiro exemplo, eu tenho 3 elevado à quarta é 81. Então, ó, vai ser log, a potência não é 81? Então, vai ser log de 81. Ó, o 3 é a base e o 4 é o logaritmo. Por quê, ó? 3 elevado a 4 dá 81. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. E nesse outro exemplo aqui, como que a gente faria? Do mesmo jeito, ó. Log, né, ó, de 9 na base 3 é igual a 2. Porque 3 elevado ao quadrado dá 9. 3 vezes 3, 9. Bem fácil, né, gente? A atividade 5 é o inverso. Represente em forma de potência. Então, eu tenho log de 64 na base 2 é igual a 6. Então, como que eu vou fazer isso aqui? Ó, 2 elevado a 6 é igual a 64. 2 elevado a 6 é igual a 64. É só isso. Aqui nesse de baixo, toda vez que não tem base, tá vendo que tá faltando número aqui? Toda vez que tiver faltando é 10, tá? O 10 ele é omitido, mas ele está lá. Então, toda vez que não tiver nada, esqueceu. Não, é um 10 que está oculto aqui. Então, nesse daqui vai ser 10 elevado a 3 é igual a 1000. Se vocês fizerem esse esqueminha de setinha, não tem erro, tá? Então, é só isso aqui na atividade 5. Na atividade 6 é para calcular os logaritmos usando a definição. Então, tá pedindo quanto que é o logaritmo de 32 na base 2. Ou seja, eu tenho que levar o 2 a quanto para dar o 32? Então, a gente não sabe quanto que é. Então, a gente coloca log de 32 na base 2 igual a x. Então, a gente vai fazer 2 elevado a x é igual a 32. Então, 2 elevado a x é igual a 32. Lembra que nós vimos a equação exponencial? Era desse jeito aqui. Então, é a mesma coisa que eu vou fazer. Então, lembrando que tem que ficar as bases iguais. Aqui não é 2, então aqui também tem que ficar 2. Então, vamos decompor o 32. 32 dividido por 2, 16. 16 dividido por 2, 8. 8 dividido por 2, 4. 4 dividido por 2, 2. 2 dividido por 2, 1. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, 32 é 2 elevado à quinta. Então, eu substituo aqui. Tiro 32 e ponho 2 elevado à quinta. Então, agora eu sei que o x é igual a 5. Então, o logaritmo de 32 na base 2 é 5, porque 2 elevado à quinta é 32. Outro exemplo. Log de 243 na base 3. Então, eu vou chamar de x. Então, eu vou fazer 3 elevado a x é igual a 243. Mesma coisa, vou fatorar o 243. Se aqui é 3, vai ser 3 elevado a alguma coisa. Então, 243 dividido por 3 é 81. Né? 81 dividido por 3 é 27. 27 dividido por 3 é 9. 9 dividido por 3 é 3. 3 dividido por 3 é 1. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Aí, coincidiu de ser a mesma potência. Então, 3 elevado a x é igual a 3 elevado à quinta. Então, x, ó, é igual a 5. Então, o logaritmo de 243 na base 3 é igual a 5. Na atividade 7, então, calcule o valor dos logaritmos decimais. Então, como eu falei, se não tem nada escrito aqui na base, é porque a base é 10, tá? Então, a gente vai fazer do mesmo jeito. 10 elevado a x é igual a 100. Quando o logaritmo é decimal, observe que desse lado é 10. Então, desse lado vai ser 10 elevado a alguma coisa. Então, 10 elevado a x é igual. O 100, ó, não tem 2 zeros? É 10 ao quadrado. Basta contar os zeros. Então, x é igual a 2. Então, o logaritmo de 100 na base 10 é 2, porque 10 ao quadrado, 10 vezes 10 é 100.
Quando for um número menor, né, do que 1, se for 0,001, mesma coisa, dá para escrever na potência de base 10. Aqui tá faltando 10, então do mesmo jeito, 10 elevado a x é igual a 0,001. Agora eu tenho que deixar na mesma base. Como que eu escrevo 0,001 na base 10? Então, é bem fácil. Basta contar quantas casinhas tem depois da vírgula. Ó, 1, 2, 3. Tem 3 casas depois da vírgula. Então, vai ser 10. Como é um número pequeno, é menos 3. Então, aqui vai ser 10 elevado a x é igual a 10 elevado a menos 3. Então, o x é igual a menos 3. Tá? São esses os exercícios da atividade 4. Qualquer dúvida pode me chamar no WhatsApp. Um beijo.